Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. A nação está eufórica, a nação está feliz demais. Ontem vencemos o Fluminense e só uma catástrofe inimaginável tira o título da Taça Guanabara do Flamengo. Só que, internamente, o Flamengo não vive essa euforia. Os dirigentes rubro-negros não estão felizes, não estão tranquilos, estão bem preocupados. Até porque o técnico Tite não está aliviando nos bastidores, não. O Tite vem cobrando pesado a diretoria do Flamengo, porque sabe que lá na frente vai ser cobrado pela atitude que a diretoria vai tomar agora. Por isso, nesse vídeo, eu quero explicar para vocês a situação dos reforços do Flamengo. Estamos já no dia 26, a 3 dias de fechar o mês de fevereiro e a 10 de se encerrar a janela de transferências. O técnico Tite diz que não precisa só de zagueiro. Precisa de zagueiro e de jogadores em outras funções. Cobra pessoalmente o Bruno Spindel, que estava na coletiva e ele citou o Spindel enquanto o cobrava. E o cobrou por 2 vezes. Tite já começa a mostrar para a nação rubro-negra que daqui a pouquinho pode dar ruim e que a culpa não é dele. Se a nação rubro-negra está empolgada com o Flamengo embalando, o Tite já está mais preocupado com o que vai acontecer lá na frente e com razão. Bom, pessoal, essa madrugada foi uma madrugada de apuração de situações que estão acontecendo internamente no Flamengo e é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre para poder dar aquela dica da Maisage. A Maisage é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Maisage, você que está naquela apertadeira de início de ano, pode sair dessa apertadeira financeira simplesmente clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e falando hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Eles vão te ajudar a pegar aquela grana que é sua mesmo e antecipar para você resolver seus problemas financeiros. Na Maisage eu recomendo porque eu confio. Clica no link e fale hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Voltando a falar do Mengão queridão, gente. A vitória por 2-0 em cima do Fluminense foi muito boa. Foi uma vitória que deixou todo mundo muito animado. Os jogadores fazendo trabalhos que não faziam no ano passado. A Arrascaeta voltando para ajudar na marcação, pressionando a posse de bola lá em cima. O Pedro aproveitando as poucas oportunidades que aparecem, também subindo a marcação, pressionando os zagueiros do Fluminense. O jogo de ontem foi um jogo assim protocolar do que o Flamengo deve fazer durante o ano todo. Principalmente o segundo tempo, quando o Flamengo ganha do Fluminense também na parte física. E não é a primeira vez esse ano que a equipe do Flamengo mostra uma evolução na parte física muito grande. Mas no banco de reservas ontem, nós tínhamos apenas 3 jogadores que não foram formados nas categorias de base do Flamengo. Bruno Henrique, Vinha e Gabi. O restante todo do banco era formado por jovens promessas da base. Muitas delas nem receberam oportunidades na equipe principal ainda e poderiam ter entrado na fogueira ontem. Poderia ter entrado num jogo complicadíssimo ontem. O Davi Luiz, por exemplo, ele foi liberado do jogo de ontem por conta de problemas de saúde de familiares. Mas ele foi no Maracanã. Ele assistiu o jogo. Uma coisa que eu não consegui entender muito bem. Ele chegou antes do jogo, esteve no vestiário, trabalhou normalmente, trabalhou entre aspas, né? Mas esteve normalmente no vestiário com os jogadores antes do jogo, assistiu a partida toda do Flamengo no Maracanã, ficou até depois do jogo, saiu de mãos dadas com o Léo Pereira. Por que que o Davi Luiz não jogou ontem? Por que que ele não esteve à disposição? Por que que, se ele foi ao Maraca, por que que ele não esteve no banco? Bom, o técnico Tite está muito preocupado com essa situação. Os mais românticos podem achar que é muito bom ter a molecada no banco de reservas, sinal de que a base vem bem, vem forte, mas não é bem assim. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, indiscutivelmente, mas o elenco do Flamengo esse ano está mais curto, está enxuto.
Tá bem curtinho. O Thiago Maia ainda não se acertou com o Inter, mas também não vem treinando junto com os atletas e nem vem sendo colocado no banco de reservas. Ao contrário do Léo Ortiz, que em negociações ferrenhas com o Flamengo, treina e joga. Qual é a tática do Flamengo, então, com essa molecada? O técnico Tite chegou a cobrar por 2 vezes na coletiva ontem a situação de reforços do Flamengo, citando até o Bruno Spindel ali. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha numa parte que eu achei assim, emblemática da coletiva do Tite, falando sobre reforços. Espia só. Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis. E o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e tá aí o Bruno, tá aí o Luiz, antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus numa equipe com o tamanho do Flamengo. Por isso, dele e de outros, em função disso. Viram só, pessoal? Daquele jeitinho manso, o Tite cobrou e jogou a responsabilidade para cima do Spindel e do Braz. Porque ele sabe que na Copa América daqui a pouquinho, ele não vai ter peças para poder trabalhar e talvez as peças que ele tenha não deem o resultado imediato que ele precisa. Porque o lance com a base é justamente esse, pessoal. A base pode levar tempo para dar a resposta que a gente precisa. Olha o próprio Vitor Hugo. Vitor Hugo entrou ontem e fez um bom jogo depois que ele entrou, na minha humilde opinião. Mas olha o tempo que o Vitor Hugo está demorando para dar uma resposta positiva para a gente. Mesmo a gente sabendo que na base ele fez bons jogos. Na equipe principal, ele ainda leva tempo para dar resposta. Ninguém sabe se o Matheus Gonçalves vai entrar e vai arrebentar como arrebentou no Bragantino. Pode ser que ele leve um tempo para dar resposta. E tudo que a gente não tem é tempo. Serão 9 jogos de Campeonato Brasileiro, 2 jogos de Copa do Brasil durante a parada da Copa América. Muito provavelmente nós não teremos Pedro, não teremos Arrascaeta, Nico, Matias Vinha, Varela, Eric Pulgar. Só aí eu contei 7 jogadores. Pode acontecer, por exemplo, do Gerson se recuperando do problema, vai passar por cirurgia, como eu disse para vocês, lá no primeiro dia que se detectou o problema do Gerson, vai voltar daqui a 2 meses, pode voltar em alto nível e pode ser convocado também, por que não? Tem um Léo Pereira no nível extraordinário, podendo ser convocado também. Então, há uma série de problemas que o Tite já enxergou e que o Braz sabe que está devendo. Tanto sabe que está devendo que a cara do Braz lá na zona mista não era das melhores. Deixou até de responder um jornalista quando fez uma pergunta sobre um zagueiro. Zagueiro esse que eu nem nunca trouxe informação aqui, porque foi tratada a informação como brincadeira. Quando eu fui questionar sobre o zagueiro angolano, né, pessoal? As minhas fontes no Flamengo foram recebidas, a minha resposta foi com gargalhadas. Então, justifica um pouco da irritação do Braz, porque ele sabe o nível de jogadores que o Flamengo precisa. Oficialmente, o Flamengo não desistiu do Léo Ortiz, mas internamente todo mundo já percebeu que dificilmente a negociação vai acontecer se o Léo Ortiz e o empresário dele não socarem a mesa, não brigarem para o Léo Ortiz sair. E o tom adotado pelo Léo Ortiz agora é um tom conciliatório, não é mais aquele tom bravo, forte que tinha no começo da negociação. Então, as chances do Léo Ortiz ficar no Red Bull hoje são muito grandes, são maiores do que as dele vir para o Flamengo. Mas a gente ainda tem 10 dias para que essa novela se encerre. Mas o Tite falou que não era só zagueiro que ele queria. E o Braz e o Spindel não estão conseguindo trabalhar em outras frentes. Não estão conseguindo trabalhar nem mesmo em cima do Léo Ortiz. O Flamengo hoje não está fazendo nada. Está deixando tudo por conta do empresário. Internamente, pessoal, o Braz já sabe que hoje vai ser um dia estressante. Hoje vai rolar uma reunião com o Tite para saber essa situação do elenco do Flamengo e pelo que a gente viu na coletiva, o Tite não vai refrescar, o Tite vai cobrar, vai falar da importância de tentarem os reforços que ele precisa, não só o zagueiro, mas os outros reforços que ele precisa, e o Braz vai ter que levar essa situação ao Conselho de Futebol do Flamengo. E vai ser estressante, porque tem muita gente no Conselho de Futebol do Flamengo cobrando o Marcos Braz. Até hoje tem gente cobrando essa viagem para a Europa,
que não trouxe ninguém, que só conseguiu fechar com o Matias Vinha, não conseguiu fechar com mais ninguém, não conseguiu prospectar mais ninguém para essa janela. Então o Brás está debaixo de muita pressão. Nesses momentos, o presidente Rodolfo Landim sai de cena e deixa o Brás se explicar. O resto do conselho, meio que como se jogasse o Brás aos leões. Mas não é jogar o Brás aos leões, é que realmente o responsável da pasta é o Marcos Braz, o responsável por fazer as contratações é o Marcos Braz. O Landim apoia, o Landim dá força, o Landim confia, mas o Landim cobra. E hoje vai ser um dia de cobranças. Conversei com um dos membros do Conselho de Futebol do Flamengo ontem à noitinha e ele me disse que a conversa vai ser severa com o Marcos Braz, muito por causa dessas declarações que o técnico Tite deu. Porque o que o Braz vem passando para o Conselho é que ele está alinhado com o Tite. E o que o Tite falou na coletiva mostra que não está tão alinhado assim não. Mostra que o Tite vai ficar expondo eles na boa, que nem um gentleman, mas vai expor sim a falta de competência do Flamengo para conseguir os reforços. Por isso, do Marcos Braz está tão tenso, por isso o Marcos Braz está tão nervoso. Nação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Curtir, comentar e compartilhar é muito importante. Comenta aqui o que vocês estão achando sobre isso que eu estou relatando para vocês. Que se dentro de campo for uma apresentação legal, fora de campo o coro está cantando e está cantando muito. Até estão receosos com o que pode acontecer lá no final do ano com as eleições. Porque a Copa América pode ser fator determinante para o sucesso ou não do Flamengo esse ano. E a CBF não está disposta a parar o campeonato, muito menos a cancelar ou adiar jogos do Flamengo. E ainda que adie, o Flamengo vai jogar jogos encavalados, o que também prejudicaria a ação do Flamengo esse ano nas competições. Comenta que eu e o Matheus vamos responder o comentário de vocês. Agora não esquece de curtir, de compartilhar e também de verificar se você é inscrito no nosso canal. No nosso canal é assim, não tem oba-oba, não tem... A gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E o vestiário do Flamengo hoje, os bastidores do Flamengo hoje, estão conturbados por conta da proximidade do encerramento da janela de transferências. A incompetência do Marcos Braz vai ser mostrada pelo Tite, como já começou a ser mostrada, da maneira mais simples, mais calma do mundo. Mas internamente, o Conselho de Futebol do Flamengo está insatisfeito com o trabalho do Marcos Braz. Pela primeira vez desde 2019, o Conselho de Futebol do Flamengo não fala a mesma língua do Marcos Braz e há uma insatisfação gigantesca com o trabalho que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vêm desempenhando. Ambos correm risco, sim. Nunca o Landim foi tão importante na permanência dos dois quanto agora. Comenta, nação. Essas foram as primeiras notícias dessa segunda-feira. Eu amo muito vocês, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, mesmo.